dos olhos dos irmãos? Uma igreja em paz, edificada no temor do Senhor e acrescida de gente numerosa. Queira acompanhar a leitura de Atos, capítulo 9, a partir do verso 26. Se você, porventura, não tem como acessar a Bíblia, você poderá olhar para frente e você verá o texto bíblico à sua disposição. Por favor, confira aquilo que o pregador diz com aquilo que está escrito, porque desejamos que você seja verdadeiramente orientado pelo conselho do Senhor, que é revelado na palavra. Atos capítulo 9, a partir do verso 26, diz-nos assim a bendita palavra de Deus. Tendo chegado a Jerusalém, Paulo procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Deus nos ajude, iluminando-nos pelo seu Santo Espírito, para que compreendamos a sua palavra. Meus irmãos, ao ler os capítulos anteriores a este capítulo 9, quem poderia imaginar que no capítulo 9 chegaríamos ao verso 31? O verso 31 narra uma cena extraordinária. Igreja sendo edificada, caminhando no temor do Senhor, confortada pelo Espírito Santo, crescendo em número. Os capítulos anteriores apresentam-nos prisões, muitas prisões, mortes, como a de Estevão. Apresentam-nos conversões duvidosas, Ananias, Safira, Simão mágico, rotina que parecia engolir a igreja. A Bíblia é divina, irmãos. A Bíblia é inspirada pelo Senhor. Se eu tivesse tido acesso aos capítulos anteriores ao capítulo 9, que narra a conversão daquele que então era o mais articulado, o mais preparado dos perseguidores da igreja, eu diria, não há futuro para esse grupo. Não é possível resistir à oposição de judeus e não judeus. Oposição por palavras e por atos violentos. Estão matando líderes. Estão desencorajando os novos na fé a continuarem. Eu diria isso. A palavra de Deus diz o contrário. Uma conversão, inclusive, trouxe tensão para a igreja. Era tudo tão difícil que ao ouvirem falar que aquele homem, defensor da perseguição institucionalizada ao cristianismo, que articulou a morte de Estevão, agora era um cristão. Aquele Paulo, ou Saulo, aquele homem com todas as honras dadas pelos fariseus, agora é um cristão. Ele que jurou acabar com o cristianismo, agora estava disposto a tornar-se um cristão? Não. Deve ser mais uma estratégia de uma mente capaz, mas tomada de rebeldia contra o Senhor. A palavra de Deus mostra-nos, irmãos, que Paulo, depois de 3 anos aproximadamente de convertido, resolveu viajar para Jerusalém, onde o cristianismo nasceu, e se apresentar aos irmãos.
uma visita que durou 15 dias. O texto que lemos narra a tensão deste homem, a tensão em volta de Saulo. Diz o verso 26 que ele, ao chegar em Jerusalém, quis conhecer melhor os discípulos de Jesus. Paulo sabia, o Senhor chamara Pedro, que até então é a grande personagem do livro de Atos, até o capítulo 8 em especial, para falar aos judeus, e ele, Paulo, para falar aos não-judeus. Então Paulo queria um alinhamento, queria aprender com Pedro, que aprendeu com Jesus. Mas diz a palavra de Deus que todos o temiam. Verso 26, todos não acreditavam que Paulo era um convertido. A conclusão é mais uma armadilha deste homem. O verso 27 diz que Deus usou um homem conhecido por bondade, um homem consolador, Barnabé, para levar Paulo aos apóstolos e narrar. Esse homem de fato era um incrédulo, mas no caminho para Damasco o Senhor apareceu a este homem, o confrontou. Ele então perdeu a visão, entrou na cidade, Deus usou Ananias para ele voltar a enxergar. No caminho para Damasco ele encontrou o caminho que é Cristo. Enquanto perdeu a visão, ele enxergou a grandeza do Senhor Jesus. Ele é nosso irmão. E a evidência que eu dou é que ele em Damasco já pregou ousadamente em nome de Jesus. A partir de então, irmãos, Paulo estava com os crentes agora entrando e saindo e fazendo o que fizeram em Damasco, pregando ousadamente em nome do Senhor. E mais, Paulo discutia com gente que morava em Jerusalém, mas que veio de fora de Jerusalém, por isso chamados helenistas, os que estavam no mundo helênico, o mundo greco-romano. Paulo estava publicamente discordando daqueles que outrora o honravam por sua perseguição ao cristianismo. E agora querem de novo tirar a vida de Paulo, de tal modo que os crentes entendem da parte de Deus que era o momento de levar Paulo para Cesareia e depois para a sua terra natal, Tarso, porque continuar em Jerusalém era arriscado naquele momento. Agora não havia mais dúvida. Os crentes sabiam, Saulo é um dos nossos. E os descrentes diziam, Saulo agora é um deles. Persigamos também Paulo agora. É nesse contexto, irmãos, árido, que a igreja cresceu desfrutando de verdadeira paz, aquela que é recebida das mãos de Deus. A matemática divina é diferente da nossa, irmãos. Quando Jesus divide pães e peixes, qual é o resultado final? Multiplicação. Quando ele diminui os auxiliares de Gideão, o que acontece? Adição. A matemática divina, irmãos, não é facilmente compreendida. Quem conheceu a mente de nosso Senhor para discutir com Ele? Enquanto a igreja é perseguida pelo maligno, ela tem paz dada por Deus. Meus irmãos, que bênção ver que até o perseguidor que se converteu ajudou a igreja a não se calar. A igreja tinha paz. Eu fui até o Novo Testamento grego, no texto original, eu mesmo fui lá ler. Irmãos, a palavra para paz é eipenei. Quais são os sinônimos para esta paz? Harmonia e tranquilidade. O melhor léxico, ou seja, o melhor referencial que temos em língua portuguesa para a tradução das palavras em grego, me diz que essa paz era sinônimo de harmonia. As pessoas na igreja, apesar da perseguição, estavam vivendo bem umas com as outras. E tranquilidade, o aspecto o aspecto vertical. Elas sabiam que Deus estava com elas. O sumário, então, é o verso 31. Irmãos, o verso 31 é como um resumo em uma cena que Lucas faz do que estava acontecendo na igreja. Em meio a toda a perseguição e a chegada agora de Saulo recém-convertido, como estava a igreja? A igreja de verdade tinha paz. Não apenas ali próximo de Jerusalém, mas afastando-se um pouco na Galiléia e em Samaria.
A igreja estava assim crescendo em número. Essa cena se repetiria em Atos capítulo 16, verso 5. Veja se não é isso que está aí. Atos 16, verso 5. Assim as igrejas locais, não apenas uma igreja, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Queira Deus que essa cena continue se repetindo na igreja de Cristo, chamada Igreja Batista do Barro Preto. Queira Deus que a história se repita, como naquele concurso do quadro que deveria pintar a paz. E os 3 finalistas apresentaram obras maravilhosas. O primeiro, muito aplaudido, pintou uma família num piquenique no parque como quadro da paz. O segundo pintou animais brincando com crianças à beira de um lago. Mas o terceiro, e o grande vencedor, pintou uma cena de uma queda d'água, agitada, muita água. Galhos de árvores sendo arrancados, pássaros fugindo da água, peixes pulando. Parecia que não era tão tranquila a cena. Mas em meio à queda d'água havia uma pequenina caverna, um ajuntamento de pedras, e ali dentro um ninho em que a mamãe pássaro chocava os ovos dos seus filhotes. E aquele pintor definiu: verdadeira paz é em meio a toda agitação ter o coração tranquilo. Meus irmãos, este mundo, nosso mundo, é um mundo cheio de tribulações. E é aqui, nesse mundo, nesse tempo nosso tão trabalhoso, tão difícil, que podemos desfrutar da verdadeira paz. A igreja de Atos capítulo 9, enquanto era perseguida, crescia em número porque tinha paz. Meus irmãos, a igreja estava em paz para crescer porque ela era edificada no temor do Senhor. Volte ao verso 31. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Uma igreja que está unida em torno da fé comum, transmite segurança e atrai pessoas que necessitam receber o bom ensino. São dias de relativização de tudo. Quando as pessoas encontram uma igreja que sabe no que crê de verdade no que prega, as pessoas são atraídas. Unir pessoas em torno de uma personalidade é o segredo da falência de um grupo. Isso temos visto na história das denominações evangélicas ou religiosas criadas em torno de uma pessoa. Falecimento ou adoecimento dessa pessoa gera uma erosão. Unir as pessoas em torno de relacionamentos também não é uma boa ideia, porque nós não somos perfeitos, irmãos. Aqui e acolá nos ferimos, nos machucamos, não sabemos como falar, como agir. Unir as pessoas em torno de programas também não é a solução. Toda criatividade tem limite. Nós devemos nos unir em torno da fé comum em Jesus Cristo. É o que eu desejo para esta igreja local e para a nossa denominação. Meus irmãos, toda unidade que não é em torno de um corpo de doutrinas é frágil. A igreja de Atos capítulo 9 era uma igreja temente ao Senhor. Ela não tinha medo do Senhor, mas ela olhava para o ensino de Jesus com reverência, com confiança. Aquela igreja não tinha um outro assunto, anunciava o Cristo ressurreto como profetizado nas Escrituras. Ensinava a doutrina correta. E sim, meus irmãos, não é exagero dizer que existe uma doutrina correta. Respeitando os divergentes, eu creio piamente que existe uma doutrina bíblica correta e nós professamos essa doutrina. A igreja de Atos capítulo 9, que tinha paz, era fiel à ordem de Jesus. Jesus nos disse que deveríamos pregar o evangelho a toda criatura, façamos isso. Jesus prometeu que quando fôssemos levados aos tribunais não deveríamos nos preocupar, porque naquele mesmo momento o Espírito do Senhor nos diria o que falar. Vamos falar então.
era uma igreja perseverante no cumprimento da missão entregue por Jesus. Sejamos fiéis ao Senhor, irmãos, vivendo piedosamente, crendo na palavra de Deus, pregando tão somente o evangelho revelado nas Escrituras, e Deus se encarregará de fazer com que a igreja cresça. E por que queremos crescimento? Porque somos daqueles que idolatram números? Não. Porque nós desejamos, irmãos, que o mundo inteiro seja salvo para o Senhor Jesus. Meus irmãos, uma igreja cheia de temor a Deus desfruta paz para crescer. Porque quando dois irmãos discordam acerca de qualquer questão, mas são tementes a Deus, o mesmo Deus falará aos dois. E Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Meus irmãos, essa igreja era uma igreja que provava do conforto pela ação do Espírito Santo. Verso 31, na Judeia, na Galileia e Samaria, a igreja era edificada caminhando no temor do Senhor, mas ela também era edificada caminhando no conforto do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Por favor, veja o que nos diz João 14, verso 16. É para mim a mais breve e mais profunda definição de quem é o Espírito Santo, o Espírito que habita o crente desde o momento da sua conversão. João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, é o que diz Jesus, e Ele vos dará outro Consolador. É igual a Jesus. O Filho pede ao Pai e o Pai diz ao Filho: cumprindo o seu ministério terreno, eu darei o meu Espírito, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele é Consolador e Ele nunca nos abandona. Meus irmãos, os problemas não devem retirar a paz da igreja de Jesus. Porque, irmãos, os grandes problemas são menores do que o grandioso Deus. Porque Deus não se retira de nós. A igreja de Atos capítulo 9 era dirigida pelo Espírito do Senhor, por isso tinha paz. Irmãos, a história relata que por essa época, provavelmente no ano 39 depois de Cristo, um imperador romano fez aquilo que nenhum outro imperador fez para atacar a fé dos judeus. O imperador Calígula decidiu colocar uma imagem dele no templo de Jerusalém e exigir dos judeus que adorassem o imperador Calígula. Isso gerou uma revolta tão grande, uma agitação tão grande, que de uma só vez, os judeus que estavam agora voltados totalmente contra o Império Romano que os dominava, e os romanos que estavam decididos a subjugar os judeus, se esqueceram dos cristãos. Não é impressionante isso, irmãos? Como Deus conduz a história? Gente sem fé diria: o que será da igreja? Romanos e judeus perseguindo a igreja, pois Deus permite que o imperador louco agrida a fé dos judeus, e agora a atenção de judeus e romanos estão na briga deles. E a igreja prossegue, pregando o evangelho, se expandindo. Muitos cristãos, em meio a essa confusão, deixam Jerusalém e se espalham por todo mundo pregando o evangelho. Irmãos, uma igreja que vive em paz é aquela igreja que prova do conforto do Espírito Santo. O Espírito de Deus conduziu os seus servos, de tal modo que eles venceram os seus perseguidores sem lançar mão da espada contra ninguém. Eles aprenderam com Jesus que não precisavam de espada. Deus é todo poderoso. Consolados pelo Espírito Santo, eles provavam daquela alegria da comunhão com Deus, enquanto eram perseguidos, aprisionados, mortos, torturados. O divino Paráclitos é a palavra grega para o Espírito Santo. E qual é a tradução, irmãos, de Paráclitos? É aquele que está ao nosso lado, mas não é um observador. Está ao nosso lado para ajudar, e Ele está conosco. Eu fui pastor de uma igreja, irmãos. Primeiro ministério que assumi, depois de ordenado, que enfrentou um dia muito difícil. No ano 2000, éramos 47 pessoas, incluindo crianças. Uma congregação Batista Alvorada.
Esse nome porque era congregação da Igreja Batista Alvorada, em Feira de Santana, a quarta igreja batista da cidade. Irmãos, aquele grupo de 47 pessoas, incluindo crianças, com autorização da igreja mãe, adquiriu uma área com 1.350 metros quadrados na segunda mais importante avenida desta que é a segunda maior cidade do estado da Bahia. E durante 5 anos pagamos aquela grande propriedade onde a igreja está hoje. E é claro que precisávamos diminuir as despesas. Naquela época, irmãos, as entradas eram de R$ 3.500 e o pagamento da propriedade girava em torno de R$ 2.800. Não me pergunte como a gente sobreviveu, que eu não sei dizer. Eu sei que Deus não deixou faltar nada. Mas aconteceu que, naquela época, algumas igrejas estavam sendo arrombadas. Acredito que já disse isso aos irmãos. Numa semana arrombaram a igreja Assembleia de Deus que ficava na rua de trás. Numa outra semana a igreja católica que ficava a 3 quarteirões. Numa outra a igreja Avivamento Bíblico que ficava no bairro vizinho. Reuniu os irmãos de administração e disse: irmãos, precisamos pôr cerca elétrica aqui porque existe um grupo criminoso atacando templos evangélicos e católicos para roubar equipamentos de som. Eu já era pastor, ela agora já era Igreja Batista Nova Alvorada. E os irmãos disseram: pastor, nós estamos em maio. Em setembro, nós vamos concluir o pagamento e aí a gente põe tudo. Irmãos, 15 dias depois, cheguei à igreja numa terça-feira, a zeladora estava mais branca que a minha camisa, assustada. Alguém ou alguns bandidos haviam arrombado a igreja à noite. Chamei a polícia militar, fizemos boletim de ocorrência e fomos ver o que levaram. O saldo final, irmãos, eles entraram no escuro, não viram, por exemplo, os microfones da melhor marca que há no país, eu não vou citar aqui porque não preciso fazer propaganda, eles não viram. No escuro eles levaram uma guitarra muito antiga, que já tinha uns 30 anos de uso, e abandonaram no telhado. Não sei por quê. Levaram um microsystem que o toca-fita já não funcionava. Estava lá porque ninguém tinha tido coragem ainda de jogar fora. E levaram um grande teclado lindo, mas que já tinha tido, ministro Éder, o visor vazou aquela tinta, irmãos. O único tecladista que conseguia era aquele que tinha sido dono do teclado. Até se ele não enxergasse coisa alguma, ele tocaria. Esse foi o saldo final. Na quinta-feira, expliquei à igreja o que aconteceu. E na sexta-feira, quinta-feira era dia de culto, colocaram cerca elétrica, câmera, tudo. Um membro da igreja encontrou uma grande promoção na capital do estado, compramos um grande piano elétrico que funciona ainda hoje na igreja. E uma irmã membro da igreja deu um microsystem novinho. Irmãos, eu não tenho dúvida de que o Senhor nos mostrou que Ele queria sim que nós colocássemos aquele sistema de vigilância. E nos abençoou dizendo: eu estou com vocês, está aqui tudo que levaram. Os bandidos só não devolveram, ou melhor, só não tivemos de volta a Bíblia da organização da igreja que ficava no púlpito e eles levaram. E eu creio em Deus que para abençoar alguma vida serviu. Meus irmãos, o Espírito Santo está conosco. E as grandes dificuldades que enfrentamos em casa ou na igreja são oportunidades para provarmos que o nosso Consolador, amigo, ajudador, não nos abandona, Ele é conosco. Quando somos surpreendidos pelas aflições, provamos o conforto do Senhor. Veja a igreja descrita em Atos 9, o que está acontecendo. A partir do verso 32, Enéas é curado, Dorcas ressuscita, Cornélio é convertido, a igreja avança, o Espírito Santo desce sobre os gentios e toda a maravilhosa história desse livro, que pode ser chamado de Atos do Espírito Santo. A igreja que tem paz é aquela que prova do consolo do Espírito Santo. A igreja que tem andado no temor do Senhor, sendo edificada na palavra, prova do consolo do Espírito Santo, é a igreja que está preparada para o aumento no número de discípulos. Inevitavelmente, uma igreja que tem paz, porque anda no temor do Senhor, e prova do consolo do Espírito, crescerá, porque atrairá pessoas, e é o que acontece nesta igreja para a glória de Deus.
A igreja, irmãos, verá os números crescendo com naturalidade. Eu vi isso acontecer muitas vezes. Eu sempre fui membro e pastor de igrejas batistas tradicionais. Eu uso pouco o termo, porque na minha visão nós devemos definir como igreja batista. Ponto final. Igreja batista tem a sua identidade, a sua história, a sua teologia, e isso para mim é suficiente. Mas para ficar claro, irmãos, eu nunca frequentei uma igreja que não fosse tradicional. E eu nunca vi uma igreja diminuir. Todas essas sempre cresceram. Aquela igreja que sofreu arrombamento, no 7º ano de vida, tinha 278 membros. Uma igreja popularmente considerada muito tradicional, mas que crescia numericamente acima da média dos evangélicos no Brasil. Então, irmãos, me perdoem se parece arrogante dizer isso. Não é o meu interesse. O meu interesse é afrontar o senso comum que diz que nós precisamos dar uma cara contemporânea à igreja para que ela cresça. Não, precisamos de edificação na palavra e de poder do Espírito Santo. Crescimento artificial não deve ser o nosso alvo. Crescimento que vem de Deus, irmãos. A igreja de Jesus Cristo não deve temer o crescimento numérico se ela tem experimentado solidez espiritual. Algumas igrejas que não crescem numericamente muitas vezes escondem a falta de temor a Deus e a falta de ousadia no espírito, no discurso da busca pela qualidade que parece inimiga da quantidade. Irmãos, igrejas pequenas também se desviam da verdade. Igrejas pequenas também morrem. Não devemos temer o crescimento numérico se a igreja continua andando no temor do Senhor e se ela é consolada pelo Espírito Santo. A igreja de Atos capítulo 9 não fechou as portas às vidas que o Senhor salvava e acrescentava a cada dia, como resultado do testemunho ousado dos crentes e da saúde que aquela igreja experimentava. Vamos ver o crescimento numérico da igreja em Atos? Atos capítulo 1, verso 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Ali está o grupo sobre o qual o Espírito Santo virá dizendo: agora vocês são aquele povo profetizado que receberia o Espírito sem medida. Jovens e velhos, homens e mulheres, judeus e não judeus, 120 pessoas. Atos capítulo 2, verso 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Por baixo, a igreja, que no capítulo 1 tem 120 pessoas, agora está com 3.000 pessoas. Atos 4, verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens, só de homens aqui, contados como era a tradição judaica, a quase 5.000. Então, por baixo, irmãos, a igreja que tinha no capítulo 1 120 pessoas, no capítulo 2 tem 3.000, no capítulo 4, 5.000. Veja Atos 5,14. Atos capítulo 5, verso 14. Crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Irmãos, digo não eu, mas a palavra de Deus, que crescia mais e mais a multidão de crentes. Atos 6, versos 1 e 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A igreja continua crescendo e, claro, os desafios aumentam, os problemas surgem. Atos 6, verso 7, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Irmãos, a palavra de Deus cita números mesmo. Não é apenas um livro do Pentateuco. Há muitos discípulos sendo acrescentados. Vidas eram atraídas pelo bom testemunho. Possibilidades eram multiplicadas pelo poder de Deus. Até quando tudo parecia contrário à igreja, tornava-se ambiente favorável ao crescimento da igreja e o reino de Deus expandiu de modo permanente. Bem, meus irmãos, esta igreja está em paz porque Deus é grande.
E enquanto desfrutamos de paz, temos crescido. E eu penso que devemos orar para que o Senhor nos prepare para essa expansão contínua, assim como fizeram os membros dessa igreja tempos atrás. Se você puder, converse com o irmão Otton e com a irmã France, de quando esta igreja estava reunida e era muito menor do que hoje, e o proprietário do imóvel vizinho que hoje utilizamos, que hoje é nosso, onde estão a secretaria, gabinete pastoral, essa lateral aqui dos banheiros, ofereceu France e não havia dinheiro, só havia fé. E sob a liderança do pastor Rui, a igreja adquiriu aquilo que nos serve hoje. Nessa manhã eu quero convidar você a orar, mas a orar em casa e orarmos aqui em cada culto, para que entendamos a vontade do Senhor. Meus irmãos, não devemos deixar de orar. E eu não tenho o direito de me omitir. Ao chegar nesta amada igreja e ter sido muito bem recebido, muitos irmãos compartilharam comigo um alvo de oração, segundo o Renato, de uns 25 anos, pelo menos, Renato. Foi assim que você me disse. Irmãos, eu me somei aos muitos que oram, porque notamos, irmãos, a necessidade de expansão de áreas, de espaços da igreja. Os ministérios precisam. Nós lidamos recentemente com uma limitação aqui na Avenida Augusto de Lima para estacionamentos. A área administrativa da igreja requerendo espaço, ministérios que trabalham. E o proprietário, então, pela primeira vez na história dessa igreja, nos procurou dizendo: esse imóvel pertence à família por 70 anos, mas eu e meus irmãos que somos proprietários, 3, estamos muito idosos e queremos agora vender e queremos vender para a igreja. O meu convite a você é que você ore por isso. Se não for a vontade de Deus, Deus ouvirá o seu povo e fechará todas as portas. E nós nos submeteremos. Mas se for a vontade do Senhor, irmãos, que nos preparemos para que no futuro nós e as próximas gerações digam: que bom que os meus irmãos foram usados por Deus para essa expansão, por que nos negarmos a experimentar isso? Meus irmãos, nós não podemos prever quem será o próximo vizinho desse imóvel se nós não tentarmos comprar. Será um vizinho desejável, como já tivemos no passado? Isso me preocupa de todo o coração. Os dias são difíceis. Meus irmãos, nós podemos orar sim. E se for a vontade do Senhor, e se as portas forem abertas, os recursos nós já temos, porque Deus, fidelíssimo como é, já tem colocado no bolso de cada um, a começar em mim. Certamente, irmãos, esta é uma agenda positiva de uma igreja que se expande não porque tem recursos financeiros, mas porque tem recursos espirituais. Nós somos uma igreja, irmãos, que pela graça de Deus pode dizer: na verdade, tem paz, tem sido edificada no temor do Senhor, confortada no Espírito Santo. Um ministério de oração atuante, uma igreja que crê no poder da oração e tem orado. E Deus tem feito com que haja um crescimento em número. Às vezes eu estou aqui sentado, eu dizia isso para os nossos vice-presidentes, 2 homens de Deus, que às vezes eu estou aqui do púlpito e sofro ao ver as pessoas procurando um lugar, tendo dificuldade de buscar uma acomodação. Aliás, irmãos, Deus abençoou essa igreja com uma dupla extraordinária, né? Os nossos 2 vice-presidentes são homens maduros na fé. Um é filho de pastor, outro é filho de diácono. E se dão bem. Mas esses 2 irmãos experientes que têm desejado muito avançarmos, têm orado por isso. Esses 2 homens de Deus, irmãos, eles se complementam na forma de agir. Aliás, eu quero dizer isso aos irmãos. Como eu sou grato a Deus pelos vice-presidentes que os irmãos me ofereceram. Eles se complementam, tem sido muito bom andar com esses 2 irmãos. Eu estava dividindo com os 2, o irmão Cleivson e o irmão Timóteo, que às vezes eu fico aqui da frente, aflito, vendo Anita, Anice, pastor Robertson, pastor Vilmo, lutando para acomodar as pessoas. Nosso ministro Éder, preocupado com um grande grupo que vem aos nossos musicais tão maravilhosos. Meus irmãos, eu quero falar brevemente desse imóvel para que você ore por isso. É o meu único alvo nessa manhã. Pedir a você que ore. Você verá agora um pouco do que é esse imóvel
E quem sabe você pode se comprometer em casa a orar. Essa é a primeira parte, fica em frente à Avenida Augusto de Lima, e esse é o segundo pavimento. Pastor Estevão, ao ver essas imagens, já começou a desejar, né, pastor? Há 2 banheiros aí, os irmãos veem agora as janelas viradas para Augusto de Lima. E esse espaço, então, está completamente reformado. A igreja encomendou um laudo. O laudo, feito por uma empresa independente, é de que a estrutura está absolutamente impecável, pronta para uso, não há risco, que é uma estrutura reforçada, que não apresenta qualquer dificuldade, reforçada por algumas colunas. E os irmãos verão que há também um primeiro pavimento na altura da avenida. Então são 2 espaços, são 2 andares, e os irmãos verão que a parte de baixo é um pouco mais bem trabalhada no acabamento, porque foi preparada para funcionar como loja. Então essa é a parte de cima, e a seguir os irmãos verão a parte de baixo. Aí estão banheiros simples, mas temos então um masculino e um feminino. O vídeo não é longo, já vai acabar, apenas para que os irmãos saibam do que estamos tratando. Esse senhor que aparece é um amigo da igreja, é o vizinho, seu Edson, um dos 3 irmãos proprietários. Essa é a parte de baixo. Há então um acabamento superior ao que temos em cima. E os irmãos então podem ver aí os espaços, aquilo que há nesse imóvel. Os irmãos verão essa parte da frente preta é o que dá para a Avenida Augusto de Lima. Então assim dá para notar o que é esse imóvel preto, né? Pintado de preto aqui, o nosso vizinho número 2000. Os irmãos verão na sequência a parte maior, que é um grande galpão atrás, um galpão com uma estrutura muito boa, fizemos o laudo também, encomendamos o laudo, foi aprovado na Comissão de Finanças, aí então descendo para o galpão, que é uma área para estacionar muitos carros, há exaustores, né? Há pequenas colunas para não dificultar o estacionamento. Então os irmãos podem notar o que é esse imóvel, que vai até mais ou menos a área dos elevadores do edifício Naim Baptista. Então os irmãos podem notar aí todo esse imóvel. É o que temos aqui ao lado. Se você não pôde visitar no dia em que anunciamos, então você já pode perceber o que é que temos. E agora você pode ver no alto, que é um imóvel mais ou menos do tamanho aqui desse templo, né? Então a vista aérea, eu peço aos irmãos que ao final congelem, para que a igreja possa entender melhor do que estamos falando. Então, saindo do culto, os irmãos verão à direita. E eu quero convidar você a orar por isso. Se for a vontade do Senhor, Ele falará a toda a igreja, e em paz nós caminharemos, e se for a vontade de Deus, Ele nos permitirá ter os recursos. Neste mundo mau, irmãos, só está preparada para crescer a igreja que goza da paz. Aquela paz que tem os que confiam no Senhor e avançam crescendo para a glória dEle. Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos em pé, irmãos.